Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial. Até onde isso é benéfico para a humanidade? Será que vão acabar os empregos do mercado de trabalho? Será que a inteligência artificial vai tomar conta da humanidade? Será que não? E agora, o que vai acontecer? Quais são as previsões para o futuro? A gente vai conversar sobre isso. Fica aí que vai ser muito importante e interessante para você. Tudo bem, Rafael? E aí, minha amiga Patrícia, tudo bem? Tudo na paz. A gente tá sorrindo sempre que antes da gravação e a gente sempre não esquece de falar. Gente, olha só, um papo legal, muito importante. A gente vai falar hoje sobre inteligência artificial. É isso mesmo, dona Patrícia? Exatamente. A influência. A influência, inteligência artificial na vida do ser humano. A gente tem acompanhado aí o avanço da tecnologia espantosamente nos últimos anos. E não são tantos anos assim. A gente fala de 5, 10 anos, acho que nem 10 anos, não, bem antes disso. Como evoluiu essa inteligência artificial? Já vou começar aqui, Rafael, meu amigo. A gente conversando nesse tema, eu já lembrei de uma coisa. 5 anos mais ou menos, eu passava pelo aeroporto e aí eu via já algumas cabines sem a pessoa trabalhando, imprimindo o ticket. Sim, né? automatizado. Aí eu ficava assim, caramba, porque antes a gente passava, tinha 10, 20 pessoas ali trabalhando. Aí um certo dia eu passei, cara, e vi que daquelas 10 pessoas só estavam trabalhando 7. Aí eu fiquei assim, nossa, estão diminuindo aqui as pessoas trabalhando. Será que está perdendo aí o público, né, a clientela, e estão reduzindo as pessoas? Aí quando eu olhei para o lado, tinha 3 cabinezinhas lá com computador, e aí a moça, olha, o senhor pode usar aqui também no atendimento online. Aí eu fiquei assim, caramba, e naquele momento, cara, 5 anos atrás, eu fiquei assim, caramba, cara, olha só como é que estão aí as coisas já, o computador, a máquina já substituindo o homem numa função como essa. Sabe qual foi a primeira preocupação que eu tive? Eu tô dizendo isso pessoal meu, viu, Patrícia? Aqui já são 3 pessoas a menos no mercado de trabalho. Como não será aí pra frente? Então naquele momento eu fiquei assim, cara, tive um estalo. E aí eu até mesmo eu comecei a reforçar para os meus, eu trabalho com concurso público e eu até utilizei esse momento para alertar as pessoas. Cara, se você quer ter uma estabilidade no serviço público, quer ter seu emprego e não quer que ele seja arriscado, você não quer arriscar perder o seu emprego para uma máquina, estuda para um concurso público, porque a tendência será isso aí. A gente já começa a ver as primeiras máquinas substituindo o homem. E hoje, Patrícia e Rafa, a gente vê, lógico que a gente vai conversar sobre vários assuntos dentro dessa temática, mas hoje a gente já vê que realmente, de fato, a máquina está substituindo muito a mão, o braço humano, até mesmo em longa escala, até principalmente em longa escala, né? Empresas como a Microsoft, empresas como a Tesla, já utilizam máquinas para fazer o serviço de uma máquina apenas fazendo o serviço de 10, 20 homens. Sim. Então, cara, nesse assunto, já puxando esse gancho, a Patrícia e o Rafael, o que vocês acham que vai acontecer com o mercado de trabalho? Será que de fato a máquina vai tirar assim, o mercado de trabalho, vai tirar a humanidade do mercado de trabalho, vai substituir? Ou em algumas áreas não tem como trocar, realmente só o homem consegue fazer aquilo? O que vocês visualizam? Porque até mesmo naquilo que é mais difícil de se ver, por exemplo, uma tecnologia voltada para a área da saúde, hoje já é uma coisa comum. Né? Dizem que a máquina ela faz muito mais bem feito do que o próprio homem, do que o próprio médico. É milimetricamente mais cirúrgico, é mais perito e o risco de errar acaba ser menos, até porque o fator emocional não entra no médico numa situação como fazer uma cirurgia. O que vocês têm a dizer sobre isso? Bom, eu vou tentar... Já joguei a peteca! Sobre a inteligência artificial e o autoatendimento, que foi o teu exemplo lá do aeroporto, tem uma distância bem grande aí. E a gente já veio o autoatendimento há anos. Quando eu era criança, né, eu sou do ano de 84, mas quando eu era criança já havia esse mesmo argumento, que a máquina iria substituir o homem. E ninguém acreditava, né? E ninguém acreditava. E de fato, a máquina substitui o homem desde sempre. Então isso aí não é novidade. A vassoura substitui o homem. A enxada substitui o homem. Porque o que um homem fazia com uma ferramenta menos produtiva, ele passou a fazer com menos esforço. Então, essa da máquina substituir o homem, até os carros que circulam hoje nas nossas ruas,
há um tempo atrás eram carroças. Exato. Então hoje um carro consegue levar 5 pessoas com conforto, com ar-condicionado, enquanto que uma carroça levava 2, 3 e sem conforto nenhum. Então essa substituição ela é inevitável, tá? É Faz inevitável. parte da evolução, né? Tem ou não tem inteligência artificial? A grande sacada da inteligência é justamente isso que o Hugo falou no final, que foi muito bem pontuado, é que a máquina passa a pensar. Existe uma inteligência artificial neural, né, que eu andei estudando, andei dando uma analisada sobre essas tendências, e ela passa a ter um raciocínio muito próximo ao raciocínio do homem, chegando a ter análises de que é possível colocar emoções na máquina. Né? Isso vai bem além do que a gente esteja até convivendo hoje, né? Já pensou a máquina poder sentir afeto por você? Então essa emoção aí sim começa a abrir um alerta para mim, porque se pode existir uma emoção boa, pode existir uma emoção ruim. Perfeito. Então é nesse ponto que eu gostaria de entrar com vocês, porque a substituição da máquina nas funções do homem não me assusta de forma nenhuma. Tá? Estou deixando bem claro, essa é a minha visão. Eu opero o mercado financeiro. A máquina tem me ajudado, né, nessa evolução. Hoje eu consigo ter uma análise técnica de vários mercados em um tempo muito menor do que quando eu fazia manualmente. E eu tenho visto que se a pessoa se adequar à tecnologia da máquina, ela acaba fazendo bom uso e não falta emprego para ela. Porque a empresa vai chegar, pô, esse cara sabe usar essa inteligência, ele sabe manipular ela, eu preciso dele. Que é ele que vai saber extrair o melhor da inteligência. Mas aí eu já vou pegar um gancho nessa sua fala aí, e concordo com tudo que você falou até agora, e só fiquei com uma dúvida no sentido do seu raciocínio. De fato, você falou, se a pessoa ela entender, ela souber o que está fazendo, ela pode usar a ferramenta, a inteligência artificial, ao seu favor. Sim. Mas isso se estende também para aqueles trabalhos mais braçais? Por exemplo, o exemplo que eu dei aqui no caso da Tesla. Ah, se eu tenho aqui uma função, uma certa atividade que eu preciso de 10 homens trabalhando. Ah não, se eu colocar um robô aqui, ele já resolve e faz esses 10 trabalhos braçais aqui. Não, a máquina então, no seu ponto de vista, você acha que ela vai também tirar ou já tem tirado o emprego dessas pessoas braçais? Esse emprego vai acabar, Hugo. O emprego braçal. Esse emprego braçal, ele vai acabar gradativamente. Só que essas pessoas não vão ficar sem emprego. É esse o ponto que eu quero chegar. Sim. Vão sempre ter algumas funções que a elas vão máquina poder estar... Entendeu? Eu vou pintar minha casa, eu quero um trabalho artístico ali na parede. A máquina vai conseguir fazer esse trabalho? Vai, mas até eu chegar a ter essa máquina adequada, tem homens preparando essa máquina que tiveram que estudar como fazer essa máquina. Sim. Né? Patrícia, a sua profissão hoje, existem máquinas lá que possam auxiliar dentro da sua atividade, da sua rotina? Até existiriam, mas porém teria que ter a influência do homem no direcionamento. Eu concordo, eu vi os dois, assim, eu concordo com o Hugo, tanto com o Rafa, mas assim, para que as máquinas existam e façam certo trabalho, ela precisa do homem. Sim. Então, de forma nenhuma, as máquinas elas são, vamos dizer, uma forma aperfeiçoada da forma humana. Mas a gente precisa de homens, nem que seja para ser estudado. Sim, sim. Então, alguns que podem, perder o emprego, eles vão se adaptar, vão ter que se adequar. Porque isso faz parte realmente da evolução. Alguns cargos já foram perdidos, antes existia manobrista de elevador. Meu pai ele foi um manobrista de elevador e ele foi demitido porque já não era mais necessário. Chamava assessorista, era? Assessorista. Assessorista. Na carteira dele tinha as duas, né? Manobrista / assessorista. Porque os elevadores eles passaram a ser automatizados. Falavam, você tinha um botão lá de chamar e tal, mas tinha um botão de emergência. Naquele botão de emergência tinha que ter alguém para atender aquela emergência. Do outro lado tem que ter um humano. Isso, exatamente. Até para escolher o que vai fazer, né? Na minha função hoje de recepcionista, poderia assim, eu tenho uma reserva, poderia ter um totem e a pessoa mesmo ia lá, colocava o seu nome, o seu CPF e tal, mas e aí? Deixa eu abrir um parênteses aqui, Patrícia. E quando essa máquina travasse? Exatamente, precisa de manutenção. E outra coisa, eu fiz uma reserva, mas eu não conheço o restaurante, digamos assim. Eu preciso de alguém para me direcionar, eu estou no setor B, eu estou no setor A, eu estou no setor tal. Sempre vai precisar ter alguém para induzir. No caso dos médicos, realmente as máquinas são mais, só que eu preciso, hoje em dia, é um engenheiro que faz que faz o acompanhamento da máquina. Porém, o médico também precisa estar ali, porque ele sabe onde é que ficam os órgãos e tal. Então, a máquina está auxiliando, estão fazendo cirurgias mais precisas, com menos riscos de fato, mas sempre tem um humano atrás. Algumas funções vão ser extintas, eu acredito muito nisso. E a parte da inteligência em si? Porque
Vamos pegar o exemplo aí do famoso chat GPT. Sim. Ele conversa com você ali como se fosse uma pessoa conversando com você. E aí a máquina, ela vai sempre, a tendência dela, e a gente vê, e está muito rápido, inclusive, já saiu um artigo, não lembro em qual, CNN, não lembro qual foi o jornal que publicou sobre isso, que os principais especialistas e profissionais, desenvolvedores de máquinas de inteligência, essa parte de inteligência artificial, está propondo aí uma parada, cessar o avanço dessa tecnologia por pelo menos 6 meses. Porque estão vendo que está muito rápido e eles, até os próprios criadores, eles ficam um pouco receiosos de até onde isso pode chegar. Sim. Porque a máquina, de tudo precisa do homem ali realmente para fazer algo, mas até quando? Sim. Porque se eu tenho uma máquina com um pensamento, sempre buscando dentro de uma lógica de probabilidade, que a máquina trabalha em cima disso, por isso que ela acaba acertando mais do que propriamente os homens em certas coisas, porque ela sempre olha para o passado, isso é fato, ela sempre olha para o que já existe. E em cima do que já existe do passado, dos acontecimentos, ela faz uma lógica probabilística e faz ali uma projeção para o futuro. Mas e quando essa máquina começar a perceber que os melhores caminhos são esses, são aqueles, e ela mesma, se eu fizer isso aqui é ruim para mim. No meu caso, máquina, se é que vai acontecer isso, ou se já não acontece. Então ela não vai começar a perceber o que seria bom ou ruim para ela mesma, e sempre ela evoluir, avançar, e chegar um momento em que diz assim, cara, hoje eu sou máquina, eu já domino, tipo aquelas coisas de filme, bem cibernético mesmo. Assim, eu já sou máquina, eu já sei. Se fizermos isso, a gente vai prejudicar a própria máquina. A gente tem que fazer isso, que dessa forma a gente domina o humano. Será que um dia a máquina vai dominar a humanidade? Eu acredito que, de fato, essa ficção que eu já vi em filme e tudo, ela tem uma possibilidade de acontecer. Mas quem cria a máquina, geralmente cria botões de saída. Eles criam uma retaguarda para a questão de pane. Qualquer máquina ela tem que ter uma retaguarda. Então, eu concordo que é o homem que cria e ele vai ter um botão. Cara, essa máquina assim vai ser a máquina punk, e esse botão aqui, na hora que der caquinha, eu desligo e pronto, a máquina deixa de existir. Mas e até o momento, será que vai chegar um momento que a própria máquina vai entender, saber disso e fazer por onde isso não aconteça com ela mesma? Assim, eu sei que existe um botão, máquina, e eu preciso ter esses parâmetros, fazer isso aqui, seguir isso aqui, para que não deixe de existir. Será que pode acontecer isso? Eu acredito em todas as possibilidades, Hugo, mas depende mais da responsabilidade do criador do que da própria máquina. Porque se eu criei... Mas você não acha que a máquina vai chegar ao ponto ao dela nível, mesma, ao nível de ela mesma? Ao nível de inteligência que supera o criador. Mais ou menos isso. É o que o homem vem tentando fazer há muito tempo com Deus. Isso. Superar a ponto de querer construir uma nova vida, gerar uma nova vida, sem precisar da mãe, do pai. Já existe, entendeu? Já tem os úteros lá que não são humanos, estão se gerando bebezinhos, bebês artificiais. Pois é, o homem vem tentando fazer, mas com que perfeição isso é possível? Até onde a gente consegue manter esse padrão? Eu digo em todas as áreas. Na máquina, na área da inteligência artificial, eu acredito que existe uma legislação internacional já para isso, tá? A criação da inteligência, quando você vai colocar para o lado comercial, principalmente nos Estados Unidos, existem várias limitações. Então você tem que se adequar àquela cartilha. A máquina nunca pode machucar o ser humano. Esse é o primeiro mandamento da máquina, tá? Então se houver uma possibilidade da máquina, em seu autopensar, ela começar a achar que é bom machucar um homem, ela não tem validade nenhuma, ela perde qualquer validade. Então, nesse quesito, eu acredito que se houver uma regulamentação, como já existe em alguns países, que estão bem avançados como os Estados Unidos, eu não vejo com medo, eu não vejo com receio essa possibilidade. Ela existe. Isso aí vai sempre existir, mas ela já existe há muitos anos e nunca aconteceu. A inteligência artificial, ela não nasceu hoje. Não é agora nessa geração, ela já existe há muito tempo. Inclusive eu tenho uma prima, talvez assista o nosso vídeo, que ela é PhD, pós-doutora pela Universidade do Canadá em inteligência artificial, já é formada há mais de 15 anos, ou seja, tem uma experiência gigantesca, já trabalhou na minha empresa comigo em pesquisa. E eu entendo que se ela, que já tem todo esse trajeto aí, já chegou a ter PhD lá atrás nessa área, então os professores dela há quanto tempo já não estudavam para virem ensinando essa dinâmica do conhecimento? Então eu penso que as pessoas que criam e estudam, elas têm essa mesma preocupação que a gente, que nós que somos leigos. Então nesse quesito, eu não consigo ter uma preocupação
que gere esse tipo de pensamento de que não vale a pena continuar evoluindo. Eu acho que a evolução ela é necessária, né? A máquina ela vai continuar substituindo o homem, como eu falei desde o início, eu acredito nisso, mas sempre vai haver uma função que o homem faz de uma forma que vai ter o valor que a máquina não vai gerar. Eu acredito que essa função até seja as atualizações, né? Também. As atualizações de software. Então, a máquina ela pode até reconhecer, eu tenho essa inteligência, eu vou evoluir. Mas ela não vai ser atualizada e aí tem os circuitos, tem os pequenos chips, componentes, né? Isso, várias exatamente, coisas os componentes que eles não vão acompanhar essa evolução. Então, uma hora ou ela vai dar circuito ou ela vai se autodestruir. Então a gente acaba chegando no denominador comum que a máquina em algum momento, pelo menos aparentemente, não vai chegar a tomar conta da humanidade. Eu acredito que tomar conta de uma forma como Aqueles monopólio, filmes Terminador do futuro. não entendo. E agora vamos então para um outro ponto muito importante e tão preocupante quanto. A gente chegou a esse ponto de entendimento de que isso pode acontecer, mas é bem remoto. Remotamente. Mas e agora a preocupação com relação ao ser humano em si? Exatamente, eu acredito Onde que que o ser humano vai estar realmente, mentalmente, vamos dizer assim, adaptado, Patrícia, a saber lidar com as máquinas? Hoje eu tenho mais medo justamente disso, do comportamento do homem com a máquina do que da própria Da máquina com o homem. Porque, exatamente, eu vi um vídeo, hoje, acho que eu até compartilhei com o Rafa, falando sobre inteligência artificial, que mostra uma criança de 5 anos, mas no vídeo ela já está com 12 anos. E ela mostrando o que a internet, a inteligência artificial fez com ela. Ela dizendo assim, eu posso pagar por crimes que eu não cometi, porque as pessoas podem usar meu nome, podem usar minha voz, podem me projetar. Então, quem é que vai fazer isso? É o ser humano. Já existem Ele vai usar vídeos que são totalmente manipulados com personagens conhecidos e que pareciam ser reais. Isso, Você olha a aparência perfeita, a voz é idêntica da pessoa, mas quem foi que fez? Não foi a máquina. Foi alguém que usou a ferramenta. Nós estamos vivendo, está chegando não, chegou já o momento em que você não consegue mais saber o que é verdade ou é ilusão, o que é criado. Mas isso aí é mais o comportamento humano mesmo. Ele realmente, de fato, está usando a máquina. E aí, o que as pessoas estão fazendo? Eu acredito muito que seja um artifício utilizado para, tipo, é a máquina. E tirar a atenção do que realmente é o problema. Sim. Ou é o medo, ou é o foco ali da má evolução, digamos Para assim. mim, a maldade sempre vai partir do ser humano. Eu Até já porque as tô logo máquinas não têm contando dessa sentimentos, forma, né? entendeu? Por enquanto não tem, mas eu acredito que até quando tiver sentimento, se chegar a ter sentimento, Mas a a influência maldade do homem. continua sendo por influência do homem. Exato. Entendeu? Porque eu vejo os criminosos hoje. Recebi 2 ligações ontem tentando aplicar um golpe que eu falei, um idoso atendendo uma ligação dessa, ele cai as 2 vezes nas 2 ligações. Ou até uma golpe, pessoa entendeu? nova, mas uma leiga. pessoa leiga. Sim. Como a gente já tem essa maldade, eu sou formado na área de tecnologia, mas uma pessoa que não tem conhecimento na área de tecnologia e recebe uma ligação de um número 0800, atende, te dá a opção de falar com o atendente ou de falar com um atendimento eletrônico muito bem elaborado, com todas as alternativas que você precisa de uma URA, né, que é uma central de atendimento, e é quase que impossível você não entender que aquilo é uma empresa legítima, séria. E eu acabei indo até o limite para poder ver até onde os bandidos poderiam ir, mas desde o início eu percebi que era uma fraude. Minha esposa estava junto comigo e eu falei, rapaz, eu vou tentar para ver o que acontece. Os caras falam bem no telefone, né? Se expressam bem. Então, eles podem fazer a mesma coisa com o uso da máquina, da inteligência artificial. Então, para mim, a maldade, ela parte do ser humano dessa forma. E eu ainda acredito, pessoal, esse é meu ponto de vista, que a maioria da humanidade é boa. Mas essa minoria, quando a gente se cala, quando a gente permite que ela evolua, é que começa a ter esses contratempos. Tá? Ela gera esse contratempo que atrapalha a grande maioria. Então, se a gente continuar se posicionando, ocupando esses espaços, certamente eles não vão ter essa evolução tão fácil. Mas é importante que a gente continue estudando, falando sobre o assunto, buscando conhecimento. Não adianta chegar a Patrícia, Hugo e Rafael falar aqui e ninguém ir atrás do conhecimento. A gente tem que continuar buscando. Eu sou leigo, acredito que todos aqui estão num nível muito parecido. Mas eu busco todo dia estudar um pouquinho para entender o que está acontecendo. O pouco que a gente vai buscar já sai daquele estado inercial, né? Já não sei de nada, já tem uma noção. Se alguém falar algo para você, você já consegue, mas eu vi alguma coisa, eu li alguma coisa, será que é isso mesmo? Você já consegue pelo menos fazer uma reflexão. Você pode nem dar razão ali 100%, mas deixa eu pensar numa coisa aqui. Será que é isso mesmo? E aí outro ponto que eu fico preocupado nisso
nesse sentido seria o quê? Inclusive, Rafa, estudo acontece hoje, se você for pesquisar isso, vocês vão ver, na Finlândia, a Finlândia, ela leva o estudo da educação de crianças ali, já no início, de berço, leva muito a sério. A Finlândia está aí entre os top de educação. E hoje, o que está acontecendo na Finlândia? Já estão começando a reduzir, estão voltando para o modo analógico de educação. Sim. Por quê? Porque o uso de máquinas, tablet, esse tipo de coisa, está desconcentrando, tirando a concentração dos alunos, fazendo com que partes do cérebro, como antes não eram desenvolvidas, agora não, pela facilidade em si, por falta de raciocínio, o vocabulário ao escrever em redação empobreceu. Você entrou num ponto importantíssimo, autorregulação. Exatamente. Tudo que é exagerado, o próprio humano busca autorregular. É igual ao mercado. Não existe moeda nenhuma, ativo nenhum, no mundo inteiro, que só suba. Uma hora ele cai, porque as pessoas começam a ter medo. Ou seja, a emoção do humano, ela tem um limite. Por mais, tá todo mundo comprando aquilo ali. Chega uma hora, não, todo mundo já comprou, não vou continuar comprando não. Isso aqui vai dar errado e começa a gerar o medo. Então o mercado, o mundo e as coisas que acontecem à nossa volta, elas se autorregulam. Na Finlândia começou a acontecer isso aí. Eles começaram a ter medo na verdade não é nem medo, né? Eles começaram a entender que isso aqui é prejudicial, em excesso. Exatamente. Eles voltaram até a ter educação, levar crianças para campo, para fazer plantio e tal. Uma coisa bem antiga mesmo. E eu não levo nem para longe. Eu sou uma dessas pessoas. Eu tenho um filho de 5 anos, né, Armando, e eu escolhi fazer com que meu filho tivesse contato com a educação, vamos dizer assim, tradicional, raiz. Sim. Porque Armando, ele brinca com areia, Armando, ele brinca com os carrinhos dele. Ele hoje já tem mais acesso à tecnologia, até porque, na medida que ele foi crescendo, eu fui também me adentrando mais ao mercado de trabalho. Mas assim, eu tive esse cuidado, porque eu tive contato com crianças que eu via o que o excesso da tecnologia fazia. Então eu mesmo já regulei. Sim. Como eu venho falando. Mas eu vou abrir um parênteses aqui, o filho dela é um idoso, tá, pessoal? O menino tem 5 anos, mas ele tem 70 de espírito. 87 de espírito. Depois a gente vai apresentar ele. Garoto inteligentíssimo. No momento certo. Se colocar ele na frente de um garoto de 10 anos, você diz assim, esse menino não é uma tem 5 exceção. anos. Eu acredito que seja exatamente por isso que você está que- falando. Essa forma de Sem criação, dúvida. essa forma de educação fez a diferença. A maturidade de uma criança, Sim. ela é validada pela forma que o pai cria. Então, Exato. para mim, está fazendo efeito. Pelo que eu conheço, o filho da Patrícia, Rafa. e quem conhece... Não, o Armando é um menino diferenciado. Eu já falei pra ela que esse garoto, ele daqui a pouco ele tá na NASA. Ô, Glória! Se a NASA encontrar ele, vai dizer assim, quero esse menino pra mim, igual aquele jogador de futebol, né? No comecinho. No final, eu vou deixar, só para não esquecer, eu vou deixar a dica de um filme que eu assisti, eu acho que foi no final dos anos 90, no início do ano 2000, não tenho certeza. Sei que eu li o livro e assisti o filme. Legal. Segura aí, não fala nada. Vou deixar Deixa pro aí. finalzinho aí sobre esse filme. Rafa e Patrícia, outro ponto que seria relevante a gente falar aqui, eu não sei como é que a gente já está aí no nosso time, mas acredito que a gente já tenha feito um vídeo bem legal pro pessoal, mas vamos continuar conversando aqui, que esse assunto também tem muito o que falar. Outro ponto que é bem relevante a gente pensar, cara, refletir, é sobre o excesso, o nível de ansiedade que as redes sociais, que a inteligência artificial traz. Mas como assim?